Olá, Olá, pessoal! pessoal! Então voltamos depois que gravamos aquele vídeo da sombra. O bicho pegou! Venha com tudo depois. E aí? Então viemos tomar um café com vocês para contarmos o que aconteceu nessa semana. A gente ia gravar mais vídeos, mas Não deu. não deu, gente. Foi. E aí a gente vai contar o que aconteceu. Eu praticamente fiquei de cama essa semana. Assim, muita coisa aconteceu depois que a gente gravou aquele vídeo. E não é só depois que gravou o vídeo, né? O vídeo foi uma. A gente gravou para falar de coisas que a gente está acessando, de trabalho que a gente está fazendo, né? Trabalho que a gente está fazendo com a gente, trabalho que a gente vê com os mentorados, com as pessoas que a gente trabalha. E aí o que aconteceu é que começou a expandir mais, aumentar mais a intensidade, né? Do que aconteceu, do que a gente falou ali naquele vídeo das sombras, né? Bastante. Quem Muito, começa? muito mais. Tipo, a gente, Muito. a gente tá lidando aqui já há um tempo e teve um. Nós percebemos que teve um ponto que desencadeou a maior intensidade de tudo isso, que foi a data que nós colocamos do evento. Que é Ah, a partir desse momento veio, tipo, tudo à tona. você vai falar disso? É, não sei. Depois a gente. Ah, Acho que é legal, mas enfim. Aí, nós percebemos que depois de a gente de nos estruturarmos para uma coisa, aí começou a vir tudo à tona. Começou tudo a vir assim, todas essas sombras minhas, todas essas sombras dela, a gente sintonizando com o que é da gente e sintonizando com o que não é da gente, ou seja, não é da gente. É de um coletivo, digamos, do planeta mesmo. É assim, os homens estão, em linha geral, assim no planeta. Estamos, que quando eu estou nessa live também estou. uhum. É, e as mulheres também, no que vocês estão, porque eu sei que a maioria das pessoas aqui são mulheres que assistem, eh, ainda. Então, tudo isso está vindo muito à tona. E a gente realmente tem momento que não, Não não aguenta. tá sabendo lidar com isso mesmo, assim. É muito intenso, gente. Então, nós vamos explicar para vocês, né, o que aconteceu. É, a gente não sabe, pode falar, a gente marcou uma data para fazer uma coisa, e disso começou a aparecer tudo isso que o Gonçalo está falando. E aí, é, a gente gravou aquele vídeo das sombras, né? A gente ia gravar o vídeo para falar, continuar falando da fusão com Deus, Uhum. que foi quando a gente se conectou, que essa fusão durou um mês praticamente, e cada dia era uma experiência diferente. Nós vamos gravar ainda esse vídeo para vocês, tá bom? Porque eu acho que é importante esse vídeo, por quê? Porque ali tem um aspecto do que nós vivemos para falar sobre o êxtase divino. E isso é muito importante a gente acessar hoje, que é um amor pleno, incondicional, abundante, um mar de amor que eu ainda não tinha experienciado, nem ele. E é importante falar sobre isso. Só que o momento requer que a gente fale das sombras e que a gente fale da cura, tá? Então nós postamos aqui, né, a constelação que foi feita do feminino. Essa constelação foi feita o ano passado, tá? É, então já a gente está vendo os comentários de vocês. Depois a gente vai gravar um outro vídeo dando resposta, tá? Do que vocês estão perguntando. A gente está vendo tudo, mas está muito intenso. Eu não sei se vocês estão sentindo energia intensa por aí. Aqui a energia está muito intensa, né? Então, assim, então a espiritualidade está solicitando para que a gente fale mais sobre essa questão das sombras, sobre a questão do que está acontecendo com os homens, do que está acontecendo com as mulheres,
para a gente poder se curar, porque a transição planetária, a ascensão do ser humano e tudo isso que a gente está vivendo requer todos nós passarmos primeiro pela cura. Não dá para pular etapa, não dá. Então, é interessante falar, né, das chamas gêmeas, da contraparte, o que que essa contraparte está fazendo. Mas, gente, o mais interessante agora neste momento é se voltar para si. A gente fala muito sobre isso, tá bom? Principalmente porque a grande maioria é mulher. Eu vou trazer muitas coisas do que eu vivi, mas é se voltar para si. É, o relacionamento em primeiro lugar é com você, não é com. Eu não tenho um relacionamento primeiro com ele, é primeiro comigo. E aí é que tá a questão, porque se muda isso, primeiro o relacionamento com ele, ou ele comigo, é aí que o casal se perde, seja chama gêmea ou não, se Se perde. perde, se llama gêmeo, se perde más rápido. É, se perde mais rápido. Eso, É tipo, tchau, vão embora e isso não significa que as chamas gêmeas também não acabam escolhendo ficar separadas também não. Claro, às vezes é necessário, né. Então, o que que aconteceu, né, o que que está acontecendo? Está acontecendo que a espiritualidade está mostrando para a gente coisas que a gente tá vendo em nós, coisas que a gente precisa transmutar, mudar, curar, além de todas as coisas que a gente já vem curando, tá, enxergar a sombra, assim, né, cara a cara com ela, e que não é ruim, é maravilhoso isso. E além disso, a gente está acessando o inconsciente do coletivo, dos homens, ele e eu das mulheres. Então tá muito intenso pra gente. E aí o que aconteceu essa semana? Aconteceu muitas coisas, muitas. Foi que, de repente, e a gente vai falar várias coisas aqui, não vai ter assim, ai, não pode falar sobre isso, tá, gente? De repente, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, nunca. Eu sempre tive um libido muito intenso, forte, nunca tive problema com libido. De repente, cadê? subió. Cadê? Cadê? Alguém achou por aí? No Tipo, te más. gente, e eu comecei a entrar num desespero, porque isso nunca aconteceu comigo. E aí o meu jeito de funcionar é, cara, quando eu tô com libido, eu tô com energia criativa, porque a libido é energia criativa. Eu tô com energia de alegria, eu tô com energia de ação, então não tem, o que que acontece? Putz, é queda abaixo, deprê total. E foi isso que aconteceu comigo, comecei a queda, e triste, meia depressiva, triste, triste, sem energia, assim, sem energia nenhuma, nenhuma. Então a gente trabalhando com as nossas sombras, né, e ele fazendo um trabalho intenso nele, do que foi mostrado pela espiritualidade que ele precisava corrigir como masculino, tá. E claro, nós mulheres também, então o que que foi mostrado para mim, como eu coloquei aqui, que nós mulheres, a gente não pode se anular em que sentido? A gente precisa se posicionar diante desse relacionamento. A gente não pode aceitar qualquer coisa e não pode aceitar tudo. Em que sentido? Várias coisas que eu vou falar aqui para vocês e o Gonçalo também vai pontuar algumas. Por exemplo, uma coisa que eu percebi: cadê o libido? Ficou assim, sem palavras. É. Só que aí o que acontece? Será que isso acontece num relacionamento? Claro que acontece. Eu comecei a acessar então o inconsciente das mulheres que são casadas, a gente mora junto, a gente oficialmente ainda não oficializou ainda o nosso matrimônio, que são casadas, ou até as que moram juntas e já tem um tempo, ou pouco tempo, enfim. E eu comecei a acessar o inconsciente dessas mulheres, que acontece o seguinte: quando os homens têm certo tipos de atitude, que é, vamos lá, homem que não tem a o approach em si de proteger e dar segurança a este lar e a esta mulher. Porque biologicamente, sistemicamente, a função do homem é dar segurança e proteção. É instinto isso, é instinto do homem. Se o homem não está nesse lugar, que isso é o sagrado masculino dele, se ele não está nesse lugar, está doente, ele não consegue dar essa proteção,
e essa segurança, e essa mulher não se sente segura com esse masculino. E aí, o que acontece? Aí o homem que não faz nada dentro de casa, porque a casa é dos dois, não é da mulher, né? Então, que não tem ação de movimento em manter um lar em ordem, harmônico, organizado. Ou até homens, por exemplo, que está acontecendo muito, e não é por acaso que isso está acontecendo, homens que não estão conseguindo se posicionar profissionalmente, estão com dificuldade profissional, estão com dificuldade de gerar dinheiro, e a função biológica sistêmica do homem, instintiva, é prover o lar. Quando o homem não consegue prover o lar, não consegue dar segurança, proteção para este lar, para esta mulher, ela perde o tesão. Em que sentido? Não consegue reconhecer esse cara como, putz, eu reconheço você, eu tenho, nossa, não consegue, não consegue, porque biologicamente não tem. Aí não tem, não. Acaba aí, vai murchando como uma flor, vai murchando, 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 murchando. Só que acontece, esse cara, ele tem o libido dele. E a mulher tá sem. Então, o que que a gente começou a acessar? Teve um momento, por exemplo, que sexualmente o Gonçalo começou a me procurar, mas eu estava sem libido. E o Gonçalo é muito, muito cuidadoso com isso. E ele chegou para mim e falou assim: se você não tá com vontade, a gente não vai fazer. E eu comecei a sentir que eu ia fazer mesmo sem vontade. Quantas milhares, milhões, bilhões de mulheres transam ou fazem sexo ou fazem amor, não importa a palavra que a gente vai usar aqui, sem vontade. Porque ele quer, mas ela não. Sabe qual é o nome que se dá isso? Quando o homem quer e ele até força, ou ela não quer e ela não fala, só que o corpo dela tá falando, o corpo não fala? Fala, fala direto. Você percebe, né? Na hora que. E o cara não tá nem aí, na legislação, isso se chama estupro, tá, gente? E é muito sério isso. Muito. Não se tem como avaliar o índice de estupro que existe em uma sociedade, seja num país, numa cidade. Por quê? Porque as mulheres fazem sem querer fazer. Elas se sentem forçadas em fazer, porque se eu não fizer, ele vai procurar outra lá na rua. Ai, mas eu sou casado, a gente mora junto e eu tenho que suprir a necessidade desse homem. É tipo isso que passa na cabeça das mulheres, porque eu acessei esse inconsciente. Eu acessei esse inconsciente. E aí eu lembrei uma vez, gente, que eu tive uma cliente, uma mentorada, ela é uma jornalista, olha só. Jornalista que tem conhecimento, é culta, um monte de coisa. E no meio da mentoria, ela chegou para mim e falou assim: Ah, porque um dia aconteceu que eu não queria, eu falei para ele que eu não queria, para o meu marido, eu falei para ele que eu não queria, e ele forçou a gente transar, e a gente acabou transando. E aí eu fui comentar com a minha mãe, e aí minha mãe falou assim: Ah, filha, mas você é casada com ele? Você tem obrigação conjugal em transar ou fazer amor, ou sei lá que palavra que ela usou, com este homem porque você é casada com ele. Agora você como homem fala sobre isso, por favor. Então, é assim, dá para falar desde dois lugares de homem, tá? Ah, se eu for falar desde o lugar de homem cavernícola, que é o que está matando o planeta hoje, vai ter, assim, tipo, roda de homens cavernícola comendo churrasco e bebendo N- Não, não falo do churrasco, porque tem homem que não é cavernícola, come churrasco e vai achar que
Ai, tá falando de... Então, se sente muito, se esse homem está assistindo o vídeo e se sente muito assim, amedrontado, se sente muito mimessencial, então pode escrever, tá tudo bem, não tô nem aí com isso. Agora, é assim, se eu, vai ensinar, é isso aí mesmo, se a gente tem vontade, vai ir, vai mesmo, ela tem, Ela tem que dar, ela é, tem que... não tá nem aí. É assim, tipo, o homem tem, entra num relacionamento sexual e vai estar, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos, satisfaz sua necessidade biológica, Animalesca animalesca, e tchau. e se a mulher sentiu algo de prazer, algo de satisfação disso, isso não é problema dele e vai. E isso, o planeta chama isso de relacionamento sexual. Agora, visto desde un lugar de una mínima si consciência e de se importar amorosamente pela pessoa que está com a qual está se relacionando, não tem cabimento nenhum estar se relacionando com alguém que não quer estar se relacionando. É tipo, se ela não tem vontade, acabou. Você acabou qualquer tipo porque assim, se a mulher não tem vontade e o homem está centrado, ele também não vai ter vontade. Porque a vontade, ela transcende a Hum, necessidade biológica. É assim, eu posso ter libido biologicamente, ou seja, este corpo está hormonalmente ativo para ter um relacionamento sexual, só que a minha consciência, que é muito mais que este corpo, diz, não, eu não quero esse relacionamento assim. Por quê? Porque ela não está completa, ela não está se sentindo bem, ela não está plena, então eu também não estou. hum, Agora, se fica só dentro, encapsulado dentro desse corpo, sendo guiado pela testosterona, não está nem aí. E aí por isso que esto que eu estou falando assim, se eu falar com, sei lá, um grupo de amigos que eu tinha lá na Argentina, talvez vai dizer, você tá maluco mesmo, tô nem aí com isso. Porque nenhum se importa por um orgasmo da mulher. A maioria não se importa nem aí. E eu sei que não. hum, Não se importa nem por que se sinta bem, nem porque se sinta respeitada, nem porque se sinta amada, nem porque se sinta acolhida, nem porque tenha orgasmo, nem porque tenha prazer. Então, hum. falar disso assim vai dar para uma. Também a gente precisa Uma semana uma semana de vídeo disso só. de vídeo de 5 horas. Só sobre essa Só, quadrada. já. Putz, esse tema é muito amplo, né? E requer e dá muito assunto, né? Então a gente já sabe que vai gerar um monte de talvez polêmica, conversa, e é muito bom gerar tudo isso, uma conversa que, porque a gente depois pode abrir uma live, a gente pode, enfim, dá para fazer um monte de coisa, tá, gente? E por que que eu levantei esse assunto? Porque dentro disso eu comecei a acessar o inconsciente das mulheres, o inconsciente coletivo feminino, que a mulher se sente na obrigação de ter que ceder para esse homem, porque senão ele vai procurar lá fora. E eu fui perguntar para uma amiga, aí eu falei, nossa, eu tô acessando, porque isso não é meu, eu não penso isso. Ela, ai, as mulheres pensam isso assim, eu já pensei isso, Sim, né? Então, várias coisas que eu comecei a acessar no inconsciente que não era pensamento meu. Eu falei, nossa, eu não penso isso. Eu nunca pensei em, cara, eu tenho que dar para esse cara porque senão ele vai procurar outra. Não, eu nunca pensei isso, por exemplo, entendeu? Não, isso não é meu. Por quê? A mulher que pensa assim, e tem muitas, gente, muitas, precisa de cura, cura, cura de muitos traumas da infância, isso assim. e muitos que gera desvalorização, que gera falta de autoconfiança, falta de amor próprio, falta de autoestima, né? Que são os traumas que viveu na infância, que foi se repercutindo, se repetindo, como um ciclo vicioso até a fase adulta. Relacionamentos abusivos, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que teve um momento que eu quase cedi. E eu falei, cara, e eu não. Aí eu conversei com ele não, tá tudo bem e tal. Ok. Só que aí eu comecei a acessar outras coisas do inconsciente da mulher. Gente, eu acessei uma memória do inconsciente da mulher, que talvez isso ainda aconteça hoje, tá? Que é o seguinte: as mulheres, durante muito tempo na sociedade, na humanidade, se a gente for ver, talvez a nossa mãe viveu isso, tá?
É, ou você viveu isso, não sei, e que, ou a nossa avó, que antigamente as mulheres, elas eram, né? Aí a gente pode aprofundar muito isso, mas vamos lá. Praticamente um objeto sexual do homem. E isso ainda está no inconsciente coletivo da humanidade. A gente precisa limpar isso daí. Porque tem alguns resquícios ancestrais, talvez, em você e na sua família. Porque a gente está carregando todos os ancestrais até hoje. Uhum. Não sei se vocês viram a constelação, você viu o ancestral aí do feminino, do masculino, como é que estava. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava me restringindo, me bloqueando para não sentir prazer. Eu não, tipo assim, era como vinha na cabeça assim, eu não posso sentir prazer, quem tem que sentir prazer é ele. Então eu sou aqui, vai, um boneco, um objeto, onde você sente prazer, mas eu não. Tipo, isso não tem nada a ver com a gente. Mm, Absolutamente nada a ver com a gente. Nada. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, eu tô acessando esse inconsciente. E aí eu falei, e doía dentro de mim aquilo, doía muito, gente, muito, mas doía aqui dentro, doía aqui, doía no meu corpo inteiro. E eu comecei a falar pra ele, eu falei, vamos fazer um resgate aí, declara, faz uma declaração que a gente tá resgatando essas mulheres que estão presas nisso daí. E se bloqueiam em sentir prazer e se tornam um objeto de prazer do masculino do homem. Então, olha quanta coisa que essa humanidade precisa curar. Muita coisa precisa curar. Muita, muita mesmo. E uma coisa que me vem agora do outro lado, digamos, de enquanto a Sheila estava lidando com essa energia e isso do feminino, eu, por meu lado, e aí você, assim, não precisaria mais, se for perguntar para a Sheila, vai, que não é um pensamento nem um comportamento meu, que é assim, eh, pensar desde un lugar así, que vengan pensamientos como despectivos nesse sentido sexual para ela. Ou um pensamento assim de, você lembra do dia da que eu te falei da masturbação? Hum, Gente, assim, vamos entrar no assunto assim, eu faz já muitos anos que eu não estou perto da masturbação. Isso assim, já muitos anos. E aí, o que acontece? Nesse momento que ela estava lidando com isso, veio um pensamento na minha cabeça assim, tipo, como dizendo, se ela tá assim, então tá. Aí eu vou, como se fosse, eu vou masturbar e já era. E eu quando eu cheguei, gente, eu falei para ela, vou resolver isso de outro jeito. claro, aí Tipo eu, isso. é tipo isso. Aí eu falei para ela, amor, olha que veio no meu pensamento, isso. E isso a gente sabe, isso não é meu, assim, não faço isso, não faz nenhum sentido. Eu sei o impacto que tem isso biologicamente, pranicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. A gente E conhece, e espiritualmente, espiritualmente principal. A gente sabe o impacto disso em todas essas áreas. Então, a gente não mexe com isso. hum, hum, Então, por que queria vir um pensamento disso? hum. Pela sintonia com o que Acessando o inconsciente coletivo que está na humanidade, do masculino e do feminino, né? Então, por que que a gente está acessando isso? Não sei, Deus que tá. E a gente é assim, tudo que a gente faz, gente, pelo menos quase tudo, né? Porque o ideal é a gente estar em fluxo com Deus o tempo todo e o tempo todo, né? Deus está orientando e o que a gente tem que fazer é ser obediente. Eu sou uma pessoa que tenho muita obediência a Deus e o que a gente acessa que Deus está orientando a gente fazer, a gente vai orientando e faz. Por que que a gente está acessando isso? Talvez para gravar esse vídeo aqui para falar que, cara, isso a gente precisa curar. Não dá mais para aceitar as mulheres aceitar isso. Não dá mais. E os homens têm esse tipo de comportamento também. Chega, não dá. Porque se a gente está fazendo um processo de transição planetária para ter um planeta de amor incondicional, isso aí está muito longe de amor incondicional, mas extremamente e, distante assim. e aí, ou seja, o que a gente fala muitas vezes que a, a Sheila, uma mulher, fale para você, mulher que está assistindo este vídeo,
não dá mais para você aceitar isso e deixar que seu marido, seu companheiro sexual, faça isso com você, você já talvez até cansou de escutar isso. Hum, Só que de um nome, talvez você não escutou tantas vezes. Então eu vou falar agora para você como homem, não dá mais para você aguentar isso. Não dá para você tolerar isso. E assim, eh, se tivesse muitos homens aqui neste canal agora assistindo, até que em algum momento eu possa vir a ter, a gente eu falaria mais direto com o homem. Eu vou começar a fazer isso. Mas eu sei que, sei lá, 98% de vocês são mulheres. Então eu falo desde meu lugar de masculino para a mulher. E é assim, o seu companheiro sexual, o seu marido, esposo, noivo, o que for, ele é muito provável, altamente provável, que ele esteja totalmente dormido. Ou seja, não tenha desperto para nada espiritual. E pode ser que seja uma pessoa que vai para a missa todos os domingos e esteja totalmente dormido, porque ir à missa todo domingo não garante ter estar desperto de nada. Às vezes é pior. É, e aí o que acontece? Esse cara não está nem aí na consciência, desperto para toda esta conversa que você está tendo. uhum, E a forma, e ele vai continuar se comportando como um troglodita, vai continuar se comportando como um cavernícola, vai continuar se comportando de forma agressiva, violenta, desinteressada, humilhando, tudo isso para o feminino. O feminino, eu sei que aí eu não, nem vou entrar nisso, mas eu imagino, aí você pode trazer que é pouco fácil fazer isso, mas é muito necessário. Que é o que é? Corta totalmente a sexualidade. hum, Você não tem mais sexo com teu companheiro. Acabou. Tipo assim, cara, acabou. Porque eu não vou me relacionar mais assim com você até que você desperte para a realidade, desperte para a vida. O que é isso? Vai procurar. Ah, mas eu quero saber, tá? Eu posso ajudar você, te explicar o que está acontecendo para que você se desperte, para que acorde para a vida e comece a mudar. Porque não vou me relacionar mais dessa forma sexualmente, não vou trocar a minha energia sexual, a minha libido, meu pensamento, minhas emoções, não vou trocar isso com alguém que não está nem aí, com alguém que não que me agride, que não me respeita, que me trata mal, que não cuida de mim, que tudo isso. uhum, uhum, Enquanto a mulher não faz isso, e eu não estou dizendo que isso seja estritamente responsabilidade da mulher. Eu não estou dizendo que a mulher é a responsável por acordar o homem, tá? Mas detenta um poder muito grande que é acabou. Cara, não tem mais relacionamento assim. Aí o homem, o que acontece? Toda essa energia de fúria, de libido, toda essa energia de testosterona que naturalmente os homens recebemos pela natureza, começa a fazer o quê? Começa a ligar a panela de pressão. E aí começa a pegar pressão. E aí, tipo, alguma coisa tem que fazer. Deixa eu ver o que que eu faço. Deixa pesquisar, deixa investigar, deixa falar com ela. Vou brigar, vou me confrontar. Vai ter que lidar com o que tem que lidar. Mas aí é que vai dizer, opa, né? Agora que tem algo pelo qual, um desafio na vida pelo qual se movimentar. Enquanto o seu companheiro não tenha nenhum tipo de desafio para se relacionar com você sexualmente e ele faça isso do jeito que ele quer, seu casamento vai ser, não vou falar palavrão, mas uma M. uma M. Parênteses. O homem é movido por desafio. Outro parênteses. Aí talvez você esteja pensando assim, mas aí ele vai procurar outra lá na rua. Aí, se ele fizer isso, é porque ele realmente não merece você. Tá fazendo. Aí que você tem que sair desse relacionamento mesmo. Aí você tem que agradecer a ele. Tipo, cara, obrigado, vai embora. Se esse cara que faz isso, é o melhor que pode acontecer com você. Por quê? Porque você se livrou de um cara que vai destruir a sua vida. E assim, é, isso é um assunto muito complexo, muito complexo. Esse é um assunto profundo que requer muitas conversas. A gente está só, tipo, dando preâmbulo de uma conversa que a gente vai aprofundar cada vez mais aqui, tá bom, gente?
Dentro disso, o que o Gonçalo está falando, me veio uma coisa aqui para falar, né? Porque a mulher, ela tá mais desperta do que o homem. Nas chamas gêmeas, as mulheres estão 90% desperta ou mais, 99%, e os homens ainda não. Por quê? Porque, na verdade, o que eles estão trabalhando no espiritual. E aqui na carne, encarnado, eles não estão ainda despertos. Mas o eu superior deles está, claro. E eles estão trabalhando no espiritual. Você nunca, olha só uma coisa que eu vou falar para vocês. Você nunca se separará espiritualmente da sua chama gêmea. É impossível. Impossível. Porque antes do Gonçalo chegar, eu tinha conversas com a minha chama gêmea no espiritual. Eu tinha conversas com a minha contraparte no espiritual. Então isso é impossível, ok? Encarnado é outra coisa. Então o que acontece? Se você sabe quem é a sua contraparte e ele não está desperto, a consciência dele está onde? Nesse tipo de consciência de um homem mais animalesco? E aí, como é que você está? Desesperada para estar num relacionamento com esse cara? E aí, o que que vai acontecer se você entra num relacionamento com esse cara sem consciência de si, sem cuidado consigo mesma, porque você está desesperada para ter um relacionamento com esse cara? Gente, nada é por acaso, nada é por acaso. A gente precisa estar mais alinhado com Deus para aceitar as coisas como estão vindo, para a gente poder se curar, transformar, e aí sim, porque a gente que já passou por muitas curas e continua passando, tá tendo consciência do que está acontecendo, que isso não é nosso, isso do outro, e que algumas coisas ainda estão acontecendo com a gente, que eu vou falar outra coisa que aconteceu aqui. Então tem que tomar muito cuidado, muito, sabe por quê? A coisa mais importante nesse momento é você com você mesmo. Porque a coisa mais importante nesse momento é a sua ascensão, é o seu despertar. Primeiro você precisa se salvar. Ninguém salva ninguém. Eu não salvo ele, nem ele me salva. Eu me salvo. E você que se salva. A gente pode encontrar ferramentas no meio do caminho para trazer clareza, expansão de consciência, cura, mas é a gente que encontra, é a gente que faz, não é o outro que faz pela gente, né? Então, isso é uma das coisas que aconteceu. A outra coisa foi que, dentro dessa questão que a gente trouxe das sombras, o que estava acontecendo com ele e tal, eu comecei a ver que tinha parado de falar coisas, porque a gente sempre fala muito um com o outro, é tanto que a gente fala o que a gente pensa. A comunicação que a gente trabalha é muito detalhada, é muito cuidadosa. Em que sentido? Não é que a gente toma cuidado para falar, no sentido assim, a gente tem que ver o que que eu vou falar. Não, é cuidadosa em que sentido? A gente fala tudo um para o outro. Tudo que pensa, inclusive. No momento que não fala o que pensa, dá M. Dá M, gente. A comunicação do casal é extremamente, extremamente importante. E aí o que aconteceu? Ele tava falando, eu perguntei uma coisa para ele do trabalho, ele não me respondeu e eu queria saber. Aí o que que eu fiz? Ah, para não ter discussão, eu não vou perguntar de novo, porque eu tô vendo que ele não quer falar. Então é melhor ficar calado. Fiquei calada. Ou seja, suprimi aquilo dentro de mim. O que aconteceu? No dia seguinte eu acordei. Gente, eu nem vou colocar a foto aqui, porque é lastimável. Me veio aqui só para mostrar, porque se apareceu, né? É lastimável o que acontece com uma mulher. Olha isso. Nossa, Eu nem tinha te mostrado. Olha isso. meu Deus. Gente, é lastimável o que acontece com uma mulher quando ela não cuida dela, no que é importante com ela. Ela não se posiciona, ela se cala e ela não se posiciona para o que é importante para ela. É lastimável. O que acontece dentro da mulher, a gente não consegue perceber, né, que acontece dentro. Olha só o que aconteceu fora de mim. Olha isso. Olha como eu fiquei. No dia seguinte, eu acordei desse jeito.
Parecia que eu tinha levado um soco em cada olho. A minha pálpebra inchou, que eu fiquei assim, ó, inchada, a pele toda escamando. Foi chocante. Na hora que me olhei no espelho, eu falei: quem é essa que tá aí? É a mulher que se cala, que não se posiciona. E aí me veio assim: foi para você ver o que acontece com você e com as mulheres quando elas não se posicionam para o que é importante para elas, quando elas se calam. Nós, mulheres, não podemos nos calar, mas a gente precisa aprender a como falar. Nós não podemos nos calar. Se o seu companheiro ou um cara chega para você e faz algo que você não gostou, você precisa falar. Você precisa. Talvez ele não percebe que ele está fazendo. Se ele percebe, tchau, vai embora, porque esse cara não te respeita. Agora, se ele não percebe, você precisa falar para ele tomar consciência do que ele está fazendo e que ele não está vendo. Que ele não está vendo o que foi que aconteceu aqui. Eu me calei. Aí no dia seguinte eu acordei desse jeito, eu fiquei, por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Aí veio na hora. Porque eu não falei o que eu queria falar. E eu peguei e fui falar pra ele. E ele falou: nossa, mas por que que você não me falou? Eu falei: ah, porque eu achei que você não queria falar. E aí eu não queria que gerasse discussão, tal, não sei o que lá. Gente, é isso que acontece dentro de nós, mulheres. Autoagressão. Você está agredindo Deus dentro de você, a sua deusa. E aí você não está se valorizando. Se acontece isso com vocês, né? Aconteceu comigo. E eu acho que acontece com muitas mulheres, porque eu atendo mulher e eu vejo isso acontecer direto com as mulheres. Acha que não está acontecendo nada porque não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Mas é isso que está acontecendo lá dentro. É isso. E eu me venho assim de falando das pessoas que a gente atende. Às vezes não aparece como um olho assim, machucado. Às vezes aparece como 40 quilos a mais. Hum, nossa, é mesmo. Porque assim, o que não sai dessa emoção Engole, vai engolindo, empurra para dentro e gera isso. vai engolindo, 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 aí engorda, 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 engorda. E não sabe por que engorda e não consegue emagrecer. É, exatamente. Bom você ter lembrado disso. E aí, existe um modo de como falar. Não é falar, ah, e aí, você não quer falar comigo? E aí, você quer lá? E aí, usar uma energia masculina para falar com o homem, gente, não funciona. Por isso que a mulher precisa aprender a trabalhar com energia feminina. Precisa elevar a energia feminina. Porque 99% das mulheres tá com uma energia masculina muito alta. Porque durante muito tempo precisou se posicionar e acabou usando uma energia masculina para se posicionar. Mas a mulher não pode se posicionar através de uma energia masculina. Ela precisa aprender a se posicionar com uma energia feminina. A minha energia masculina ela é alta e eu preciso todo tempo trabalhar uma energia feminina para eu poder. Aí, a gente, nós, homens e mulheres, precisamos o quê? Estar no equilíbrio do feminino e do masculino dentro de nós, do yin e do yang, está em equilíbrio. O desequilíbrio gera desarmonia. Nós precisamos estar em equilíbrio. E aí a gente precisa aprender a como falar, a como se posicionar, a como ser uma mulher elegante, uma mulher dócil, uma mulher que se posiciona com elegância, com valor de si mesmo. Isso é encantador para o homem. É mesmo. Olha só a reação que ele teve. Gente, olha, porque Olha só o que ele a, teve, gente. a gente traça o filme do dia a dia. Assim como ontem nós tivemos na conversa durante o dia todo, e foi o, o caos, assim mesmo, porque aí apareceu sombra, apareceu treta, e aí eram coisas do passado que estavam incompletas, e aí procurar completar coisas para que. Quando eu completar é quando você resolveu tudo o passado e não fica voltando o passado ao dia a dia.
E tipo, e dentro de tudo isso foi terrível ontem. Hum. Aí eu não sei o que aconteceu. Hoje a gente, enfim, acordou tudo, nós hoje demos um treinamento, que a gente tinha esse compromisso. E depois disso, a gente foi a comer, a fazer aqui em casa. E aí durante o dia todo, ela está assim, do jeito que ela está agora, e que ela é uma coisa que é para a mulher, para ela não é imperceptível, porque Natural. ela simplesmente está sendo ela. Só que esse ser ela faz com que me ative uma porção de um monte de coisa que são sutis. Assim, tipo, como ela prende o cabelo ali, o brinco que ela tem, o cabelo assim meio para trás, para um lado, a roupa, o movimento, como camina, a forma de rir, as pálpebras, ela fecha até um ponto, aí fica o olhar sedutor. Tipo, é uma porção de coisas que acontecem Hum. que só o fato de ela ser ela e ela não estar preocupada em me agradar faz com que me agrade mais. Então a comunicação dela fica feminina, fica sutil, fica doce, fica elegante, fica sofisticada. Isso faz com que diretamente o seu companheiro vire um, vire um boneco, Na digamos. tua mão. É, Dica do dia. A exatamente. gente pode fazer umas dicas do dia. Entendeu? Gente, é o seguinte, ó. Pega aí seu companheiro, fala, amor, vem cá. Eu preciso ter uma conversa tão importante com você. E aí você chama ele, pega na mãozinha dele, leva lá pro sofá. Olha, amor, eu tô precisando tanto falar. Você consegue me escutar agora? Você pode me escutar? Como é que fica? Não, não tem jeito, não tem como desarma toda a estrutura. É assim, tipo, me fala, por favor, o Ah. que que é? O que que eu faço? Deixa, movimenta E tudo. aí, quando você for trazer o que você precisa trazer do que ele fez que você não gostou, eu sei, a gente, como mulher, sabe que a mulher, ela é emocional. O homem é mais racional. A mulher usa muito a emoção. Claro que tem mulher mais racional. Eu sou um equilíbrio. Mas quando a gente está no auge de uma treta, ou o cara fez alguma coisa e dá um fervilhão aqui dentro, parece que entrou um vulcão em erupção, não dá para você falar com ele nesse momento. Respira. Respira. Sai desse lugar. Respira. Vai andar, vai, sei lá, faz alguma coisa. Sai desse lugar. Não fala nesse momento. Não fala, porque esse momento aí você tá com raiva e vai jogar raiva na pessoa. E raiva é uma energia muito destrutiva, né? E aí, primeiro sai. Analisa. Mulher é muito sábia, gente. Analisa. Olha, ele fez isso, aí ele falou desse jeito, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Eu me senti assim, assim, assado. Ele podia ter feito assim, assim, assim. Tá, tá, tá. É tudo esquematizado já na cabeça, entendeu? Tá vendo? Então, sistematiza. Aí o homem fala assim, ela fez isso. A mulher abre milhões de caixinhas e o homem abre uma, entendeu, gente? Aí isso, começa a abrir, montar o quebra-cabeça. Chega, amor, então vem cá, olha. Aquela hora que você falou assim, e aí assim, e você me olhou assim, e você fez assim, e você não sei o que lá, nossa, eu não me senti bem. Ai, eu me senti estranha, me senti assim, me senti assado. Eu não sei se isso tem a ver com coisas que eu preciso trabalhar em mim, se você estava daquele jeito mesmo, eu queria saber o que que aconteceu. Eu não gostei, eu não me senti bem. Gente, minimamente. Se uma pessoa ama a outra, se gosta da outra, vamos falar de amigas? Vamos falar de mãe, mãe e filha, irmãs, irmãos? Agora imagina uma pessoa que você está se relacionando, que tem um relacionamento muito mais profundo. E a pessoa não se importar com o que você está falando, olha, eu não me senti bem, eu me senti assim e tal, eu ainda não estou bem, eu preciso da sua ajuda, vamos olhar para isso, não sei o que lá. Qual é a pessoa que não vai parar de alarmar e falar? Hum, Vamos, vamos se responsabilizar disso. A fazer algo para descobrir, para... Porque a essência do instinto masculino, da natureza masculina, é resolver problema, não é? proteger.
prover e resolver tudo que esteja na frente disso. E aí, é, daí é tipo, essa forma que a Sheila trouxe agora é muito curioso, porque a mulher, eu imagino aqui, que você pode estar pensando assim, ah, mas como é que eu faço para fazer isso? Ah, é. Como? Porque assim, tipo, eu tô com o cabelo preso aqui em cima, na correria todo dia, fazendo um monte de coisa, e como é que eu faço para ter essa doçura? Aí é tipo como se você tivesse que construir uma doçura artificial Hum, para poder, não funciona. hum. Não vai conseguir você, porque assim, como a mulher, o homem sente cheiro do inimigo na hora. Quando você chega para seu companheiro, quando chega com um fiozinho de energia masculina a confrontar, aí você vai armar uma treta e o homem vai na força. E aí não funciona nada. Do jeito que a Sheila estava falando no começo, que é você se voltar para você, para seu autocuidado, para você, para seu, para Deus, primeiro para Deus, Uhum. depois para você, imediatamente você se transforma na pessoa que não precisa fazer nada para que seu marido reaja do jeito que você gosta. Nem reaja, assim, E por força. assim, gente, é isso que você falou é importante, porque tem algumas pessoas que estão achando a gente no Instagram e estão pedindo ajuda. A gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Inclusive, a gente tá pensando em dar um curso, a gente vai fazer outra constelação, vamos chamar vocês, enfim. É, então, a gente vai ajudar vocês a olhar para essas coisas, porque é difícil mesmo fazer sozinha. É difícil mesmo. Como diz o Gonçalo, é pouco fácil. Enxergar algo que você talvez esteja há anos ou pouco tempo, que você acha que talvez seja. Você pirou da cabeça. Como já aconteceu com uma cliente nossa, que ela falou assim: ah, eu acho que eu pirei da cabeça, porque o cara tava forçando ela a transar com ele. Ela, ah, eu tenho que dar, né? Eu acho que eu pirei de não querer. Eu, oi? Como assim? É neste nível. É neste nível, gente, que tá a sociedade. E assim, a nova terra, tudo que a gente está trabalhando, a ascensão, gente, será formada pela energia do amor. Energia do amor. Da mulher com a mulher, do homem com o homem e do homem com a mulher. Não importa se é que gênero, não importa isso, é a energia do amor. Se tem um relacionamento de homem com homem, eles se respeitam, eles se amam, é isso que importa. Da mulher com a mulher, é isso que importa. É só isso que importa. Só que durante milhares de anos, não é isso que nós estamos vivendo nessa sociedade. E foi passando de geração em geração, em geração em geração, em geração em geração, e caiu aqui na nossa mão. Tome, para você curar as gerações passadas. Tá aí, na nossa mão, para E, poder curar tudo isso. e isso vem de muita longa data. Hum? Mas é muitos milhões de anos, gente. Vem a, culturalmente no inconsciente coletivo do planeta, vem um aspecto ainda de que o homem ele é melhor ou ele tem algum atributo ou algum direito ou algum acesso maior que a mulher. Assim, ó, você tá falando, me ver uma coisa aqui. Antes, vamos lá, tá vindo uma coisa aqui para eu falar. Eu vou olhar. Você também é assessor, né? Vai. Então fala aí. É assim, tipo, há 2000 anos, É exatamente isso que veio para mim. então, há 2000 anos, tudo, de 2000 anos, 2024 anos para cá, o planeta vem acreditando que tinha um cara que era melhor que todo mundo. E que tinha um cara que era melhor que as mulheres também. Hum. E foi esquecido de que tinha uma mulher que
fazia exatamente a mesma coisa que esse cara. Só que a história foi apagada completamente. Então, o que que fica no inconsciente coletivo de 2024 anos em diante? Ou seja, 2024 anos para trás em diante. De que tem um Salvador. Primeiro que tem um Salvador, que até que o mundo vai saber que não tem um Salvador, nada, não tem nenhum Salvador. Ah, mas vai assistir este vídeo um monte de pessoas que se batizaram e falaram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não é assim. Ponto. Ah, mas Gonçalo, você vai ser crucificado. Pode vir me crucificar. Não, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? Não é a salvação é de cada um, primeiro. Segundo, esse, esse homem, Jesus Cristo, não era melhor lá atrás que a Maria Madalena. E quando se fala melhor, não está falando de medir quem é melhor, é nível de consciência. Consciência é tipo poder ter consciência e acesso à fonte, acesso a Deus, acesso ao conhecimento, à sabedoria, ao amor, ao tudo que envolve ter consciência. E uma coisa, ter consciência não é nada demais também, não. É só ter consciência, é só ter conhecimento. Porque se for a pensar, não, mas espera aí, Jesus tinha muita consciência. Sim, comparado com quem? As pessoas do planeta Terra? Não, com certeza tinha mais. É a mesma coisa que pensar, nós temos muita consciência. Nós. Muita consciência, comparado com o quê? Com os chimpanzés do zoológico. Oh, grande coisa. É óbvio, estamos evoluídos. Agora, se fosse pegar a figura Jesus Cristo comparado com outros seres infinitamente mais evoluídos, qual é a consciência? Não tem tanta coisa, não tem tanta. Só que de lá para cá, o homem, em- a partir de Jesus Cristo, que foi o Cristo, aí virou como icônico em termos do masculino. Deus é a expressão masculina através de Jesus Cristo. Pronto, acabou. Então o planeta agora vai desligar o feminino. Pega uma pilha, troca e fica com um positivo só, e aí vamos ver se funciona. Não funciona. Por quê? Porque precisa a outra polaridade. Então sempre foi que assim, precisou a outra polaridade. De lá para trás tinha uma divindade, se você quer colocar esse nome, um ser que se realmente tinha acesso a uma consciência crística. Beleza. E um feminino que também tinha essa mesma coisa. Só que parece que o filmmaker estava só indo detrás do Jesus, porque não tem filmmaker detrás de Maria Madalena. Shoemaker? É, porque a história só gravou a partir de Jesus. O filmmaker parece que ficou comendo sanduíche enquanto Madalena fazia a mesma coisa. É tipo isso. E vai anotando até fez milagre para cá, fez aquilo, multiplicou não sei o quê. E Maria Madalena estava fazendo o quê? Não tinha filmmaker, não tinha ninguém detrás vendo que é a mesma coisa, é a mesma consciência. Então, de lá para cá, o planeta vem e nem sequer é de lá também. Então, é isso que eu ia falar. Mas há Foi 5.000 até anos, antes ah, de Jesus, porque tem muitos relatos, estudos hoje mais concretos que Jesus veio para trazer a valorização da mulher e ele fazia isso através da Madalena. E a Madalena conseguia libertar as mulheres, porque as mulheres não podiam, os homens não podiam ter acesso às mulheres. Tem muitos estudos falando sobre isso. Já naquela época, a mulher era tratada como um objeto, como qualquer um. Pode falar. é, quando que a gente vai resolver muita treta neste planeta? No dia que no cargo de todas as coisas, ou pelo menos de 80% de todas as famílias, grupos, agrupações, estejam liderados por o feminino. E quando digo feminino, pode ser o feminino, tá?
Principalmente melhor que seja mulher, feminino. Mas o feminino, há 5.000 anos, lá atrás, quando era ainda na cultura matriarcal, aonde em lugares como Mohenjo-Daro e Harappa, onde era o norte do que hoje se chama Índia, os estudos arqueológicos, as pesquisas mostram de que lá era tudo matriarcal, tudo funcionava. A mulher tinha acesso, maior acesso a Deus, e a partir desse acesso orienta, aconselha ao marido, ao masculino, que o masculino amorosamente executa, fata. Ah, mas o masculino não tem acesso? Tem, mas é diferente, é para outra coisa. Agora, quando tem uma invasão mata todo mundo, faz uma bagunça, blá, 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 e aí a partir disso coloca uma cultura patriarcal, onde aquilo que primeiro se faz? Tirar a mulher do acesso a Deus. Corta a mulher do acesso a Deus, não pode ir para isso, não pode ir para aquilo, a mulher não tem acesso a Deus, ponto, acabou. Que era o que acontecia naquela época. E uma mulher, ou seja, uma sociedade onde a mulher não tem acesso a Deus, significa estar o planeta totalmente cego, perdido. Assim, tipo, onde estão? O que estão fazendo? Tipo isso. E por isso que a humanidade chegou do jeito que está hoje, né? Esse assunto é muito profundo, então a gente falou que dá muito pano para manga, como diz. Como é? Pano para manga. Para, calma. Jargão que tem no Brasil. Não adianta. Jargão, pano para manga. Dá muito pano para manga. Sei lá o que tem. Então, gente, assim, há muito tempo que as mulheres, através, Joana d'Arc também veio para se posicionar, teve que se transformar em homem para poder se posicionar, e depois foi descoberta, e foi jogada na fogueira, porque tanta coisa que aconteceu com as mulheres, tanta coisa, e tudo isso nós estamos carregando até aqui hoje, toda essa ancestralidade, para te curar aqui hoje. E nós, mulheres, temos esse poder interno que é Deus dentro de nós, que é o nosso sagrado feminino, que é a deusa interior, que é a fonte divina dentro de nós. Nós precisamos, mulheres, primeira coisa que a gente precisa desenvolver é nos curar para acessar este lugar dentro de nós. É este o primeiro papel, primeira atividade, é o primeiro trabalho que nós mulheres precisamos fazer. Não é procurar o homem, não é ficar desesperada para estar com a sua contraparte, é ficar desesperada para estar com Deus. E nem precisa de desespero, tá? Nem precisa. A primeira coisa é procurar Deus dentro de você, porque Deus não está fora, não está numa imagem, não está numa religião, não está, está dentro de você. E é você. E é você, né? Então, é muita coisa que a gente precisa trabalhar. A gente vai trazer, a gente vai ver se faz um, um treinamento, um curso, um workshop, um live, e a gente está organizando isso, vai trazer para vocês. E a espiritualidade também está pedindo para nós fazermos outra constelação do sagrado feminino, porque essa foi do ano passado e muita coisa já aconteceu desde lá até aqui. A energia disso, desse inconsciente masculino e feminino, está muito à tona e a gente precisa fazer essa constelação, tá? Então, nós vamos fazer essa constelação e nós vamos dar um jeito de fazer essa constelação ao vivo aqui, numa live pela internet, para vocês participarem, porque quem assistiu percebe que a energia movimenta também. Só em assistir, isso também está acontecendo com você. Tá curando, tá movimentando. Como quem participa de uma constelação e vai lá só para assistir. É a mesma coisa. Quem conhece sobre constelação. A gente está pensando em fazer logo na próxima semana. Vamos definir a data e avisamos vocês, tá? Para vocês ficarem ligados e ligadas aqui, que a gente vai fazer esse movimento de fazer uma constelação ao vivo pela internet, como nós fizemos a outra vez.
para esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? É isso, né? É isso. Uhum. Muito bem. Então, gente, muito obrigada. Façam perguntas, coloquem a opinião de vocês, né? A gente poderia fazer terminar este vídeo e fazer um vídeo respondendo pergunta. Sim. Isso. Que a gente vai fazer esse vídeo respondendo pergunta, falando com vocês, assim, antes da constelação. E uma coisa que eu não gosto, a gente não gosta de pedir, mas tá me vindo aqui para compartilhar esses vídeos com as suas amigas. Tô falando com as mulheres agora, porque nós mulheres, nós precisamos nos unir. A gente tem que parar com esse negócio de rivalidade, porque a mulher tem isso e que foi inserida nessa sociedade e a gente precisa curar isso também, da inveja, da rivalidade, de um monte de coisa, né? Porque quanto mais mulheres se curam, mais esse planeta se liberta e liberta o amor. Porque o amor no planeta será libertado através da cura dessas mulheres. Porque a mulher é a expressão divina da criação do amor. Deus cria a todo instante porque Ele ama. E que ama é o aspecto feminino de Deus que cria o tempo todo. Cria a beleza, a harmonia, a paz, a alegria. Por isso que o planeta está do jeito que está. Porque castraram o divino feminino daqui. E nós vamos resgatar tudo isso. Nós todos juntos. Uhum. Hum, Até o muito próximo obrigada. vídeo. Tchau, tchau. Tchau.